Muito bem, pessoal, estamos aqui, ok? Para a gente poder é, começar esse estudo, né? Essa série de estudos no livro de Apocalipse. Nesse primeiro vídeo nós temos aqui a introdução e vamos falar dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Do livro de Apocalipse. E se você quiser se aprofundar mais, ok? Nos conhecimentos do livro de Apocalipse, da escatologia, nós temos um curso que está disponível na plataforma Hotmart. Vamos deixar a descrição aqui, o link aqui na descrição do vídeo para que você possa estar adquirindo esse curso, ok? Bom, então o livro de Apocalipse, ele tem a sua introdução, ok? Apocalipse 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, 1 ao 3. Então nós temos aqui a introdução, a apresentação e também a autoria e o endereçamento, né, desse livro, que está sendo endereçado a quem? Às igrejas, ok? As igrejas, não exclusivamente as igrejas ali que são citadas, as igrejas da Ásia, mas creio eu também que esta mensagem ela se endereça a todas as igrejas ao longo da história, inclusive a igreja hoje, ok? Então, o livro de Apocalipse, ele tem uma mensagem voltada para a igreja dos nossos dias. Lembrando que aqui deixa bem claro que o livro de Apocalipse é para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Aos seus servos, eu sou servo de Jesus, você é servo de Jesus, então o que está narrado aqui no livro de Apocalipse se aplica também a nós, servos de Jesus, nos nossos dias, ok? Porém, quando a gente fala do livro de Apocalipse, a gente tem que considerar que existem linhas de interpretação, ok? Linhas de interpretação, não vou aqui me aprofundar nelas, no nosso curso de escatologia isso tem lá mais aprofundado, aqui eu só vou citar. Então existem linhas de interpretação do texto apocalíptico, né? Nós temos as abordagens interpretativas. Então nós temos aí a abordagem preterista, nós temos a abordagem historicista, nós temos a abordagem futurista, nós temos a abordagem dispensacionalista, nós temos a abordagem espiritualista ou simbólica e nós temos a abordagem eclética, ok? Então nós temos aí várias linhas de interpretação do texto de Apocalipse, ok? Então tem várias formas da gente interpretar, da gente entender o texto de Apocalipse. E o que eu acho que tem mais a ver com, de fato, a Bíblia quer dizer, é a abordagem dispensacionalista, que no meu entendimento, no meu ponto de vista, ok, nos ajuda a entender melhor as profecias de Apocalipse, do livro de Apocalipse, ok? Se tem outras pessoas que com certeza têm uma visão diferente, ok, a gente respeita, a gente entende. Eu, no meu entendimento, eu entendo que o livro de Apocalipse a gente consegue compreendê-lo melhor à luz da abordagem dispensacionalista, ok? Então, e essa abordagem segue a linha de ser, tem por tendência a ser mais literalista quando o assunto são as profecias bíblicas. Porém, quando a gente começa aqui, a primeira situação que surge, primeiro, capítulo 1, nós temos a introdução, né, um endereçamento, a autoria, que é o próprio Senhor Jesus, conforme você pode ler aí no capítulo 1, e no capítulo 2 e 3, nós temos as famosas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, né? As 7 igrejas. Muita gente entende que essas 7 igrejas elas se referem a 7 períodos que a igreja teve ao longo da história da humanidade. Tem gente que entende assim. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia seriam igrejas ao longo da história da humanidade. Então, cada uma dessas igrejas aqui citadas representaria uma fase da igreja na história da humanidade. Porém, há quem entenda que essas igrejas são representações, além de físicas, igrejas que existiram de fato naquele tempo, elas também se referiam a igrejas, tipos de igrejas que existem nos nossos dias.
ok? Tipos de igreja que existem nos nossos dias. Eu acredito na veracidade dessas igrejas, de que essas igrejas realmente existiram nos dias bíblicos, né? Naqueles tempos de João, essas igrejas existiam, não existem mais, fisicamente falando naquele sentido, porém, a mensagem traz também um bojo para a gente de entendimento que essas igrejas existem de forma espiritual. Então, sim, acredito que existam tipos de igrejas que possam ser representadas por essas igrejas aqui citadas em Apocalipse, e também acredito na possibilidade de essas igrejas se referirem às igrejas que foram acontecendo ao longo da história da humanidade. E a gente sabe de antemão que essas cartas, 7 igrejas, são ali exortações, elogios que são feitos a cada igreja ao longo da história da humanidade. E 2 capítulos são dedicados a isso, capítulo 2 e 3, né? E quando terminam essas exortações a essas igrejas, vai se começar uma nova fase. Mas veja, capítulo 2 e 3 fala da era da igreja. Então nós temos dentro do livro de Apocalipse a era da igreja. Okay? A era da igreja acontecendo no capítulo 2 e 3. Então vamos dizer ali que esse período engloba aí 2000 anos de história da humanidade. Ok? Vamos dizer assim, 2000 anos da história da humanidade estão dentro desses 2 capítulos. Capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Ok? Findando as recomendações às igrejas, nós vamos ter o capítulo 4 e o capítulo 5, que já é algo que não acontece na Terra, relacionado diretamente com a igreja, ok? Mas é algo que agora está acontecendo onde? No céu. Se você pegar Apocalipse capítulo de número 4, no versículo 1, você vai ver que já é algo que está acontecendo aonde? No céu. Ó, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, depois da história da igreja, depois da igreja, o que vai acontecer. A gente tem muita facilidade para entender isso, né? Então, quando terminar a história da igreja, acreditamos que finda com o arrebatamento da igreja, começa aqui um novo fato, um novo tempo, né? E aí João vai ter aqui o capítulo 4 e 5, não exatamente narrando acontecimentos relacionados à grande tribulação, mas aos preparativos para o início da grande tribulação, uma vez que no capítulo 4 nós vamos ter aqui a apresentação do livro, que precisava ser aberto, né? Mas não tinha ninguém que fosse digno de abrir esse livro, até que se localizam ali o quê? O Cordeiro de Deus, até que se localiza o Cordeiro. E é o Cordeiro que é digno de abrir o livro, o Cordeiro que é digno de abrir o livro. E aqui serão dados louvores a Deus, os 24 anciãos vão entrar aqui em cena, 4 seres viventes vão estar também participando dessa cena. Então o que nós temos no capítulo 4 é uma cena de adoração a Deus, uma cena de louvor a Deus, não só no capítulo 4, mas também no capítulo 5, né? Onde vai ser ali localizado o Cordeiro que é digno de abrir o livro. Ó, versículo de número 5. Todavia um dos anciãos, capítulo 5, hein, me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então o que nós temos aqui no capítulo 4 e 5? Nós temos a preparação para os dias da grande tribulação, né? Esse livro que tem os selos, lembrando que os selos são juízos que Deus vai derramar sobre a terra, os juízos iniciais que Deus vai derramar sobre a terra. Mais informações sobre esses juízos você tem aí no vídeo, né, de Apocalipse, do panorama de Apocalipse, capítulo 6. Tá aí, ok? Capítulo 6, onde a gente fala dos selos, das trombetas. Tem um vídeo aí onde a gente fala sobre selos e trombetas. Então você vai ter mais informações sobre esses juízos, essa primeira série de juízos que estarão sendo derramados aí sobre a humanidade na grande tribulação. E também no capítulo 5, apesar dos juízos, né, tem aqui louvor, versículo 9, entoavam um novo cântico, né, os 24 anciãos e os 4 seres viventes que se prostraram diante do Cordeiro, né, com aquelas, e tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, no versículo 9, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus, porque
que foste morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e os seres viventes dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno ao Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e honra e glória e louvor. E todos louvavam ao Senhor. Ok? Estamos aqui na preparação da grande tribulação. Então, gente, esses são os primeiros 5 capítulos do livro de Apocalipse. Você pode se aprofundar mais lendo, ok? Esses capítulos, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ok? Você vai se aprofundar mais. E se você quiser se aprofundar mais ainda na escatologia bíblica, adquira o nosso curso que está no Hotmart, ok? Na plataforma Hotmart. Só você clicar no link que está aí na descrição desse vídeo aqui, ok? Você quer saber mais sobre Apocalipse? Quer saber mais sobre escatologia? Compra lá o nosso curso, bem baratinho, lá na Hotmart, ok? Espero ter ajudado você com esse vídeo, ok? Nosso objetivo não é se aprofundar nos versículos a versículos, mas apenas fazer uma panoramização do livro de Apocalipse para facilitar o seu entendimento acerca desse livro e da mensagem que ele traz para nós também nos dias de hoje, ok? Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, viu? E Deus abençoe a sua vida.